A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago uma palavra de ensino da parte de Deus, que se encontra em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, que diz: ficarão de fora os cães. Então Jesus, ele diz aqui em Apocalipse que ficará de fora do reino de Deus, ficará de fora do céu, não entrará no céu os cães. Então, para a gente entender quem são esses cães, nós temos que saber que os cães na Bíblia simbolizam a apostasia espiritual, ou seja, a falta de fé. Pessoas que não têm fé, que não creem em Deus, que não vivem a palavra de Deus. Mas para que a gente venha entender melhor sobre este assunto, porque a Bíblia vai revelar vários exemplos de cães. Então eu trouxe aqui 3 exemplos de cães e eu peço que você fique até o final do vídeo para entender melhor. Vamos para o primeiro exemplo. Em Filipenses capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Então aqui o apóstolo Paulo, ele compara os maus obreiros aos cães, ou seja, os maus obreiros aqui nesse texto, eles pregavam a circuncisão, só que quando Jesus veio, a circuncisão passou a não existir mais, porque Jesus fez a circuncisão na nossa alma, no nosso espírito. E nesse tempo, a circuncisão feita era na carne, mas quando Jesus veio, Jesus acabou com a circuncisão feita na carne, porque agora a circuncisão era feita no Espírito, através do Senhor Jesus, através do sangue santo de Jesus derramado na cruz. Então esses obreiros pregavam palavras que demonstrava que era obrigatório ser circuncisado, fazer a circuncisão na carne. Então o apóstolo Paulo diz que as pessoas teriam que vigiar, guardai-vos, estejam vigilantes quanto a esses obreiros que estão querendo pregar uma palavra que não existe, querendo pregar uma doutrina que não existe. Ou seja, nos dias de hoje nós sabemos que existe obreiros, ou seja, existe pessoas que se dizem ser de Deus pregando doutrinas antibíblicas, pregando doutrinas que não vêm de Deus, mas que vêm do homem, pregando doutrina que não existe e sim criando uma doutrina de acordo com a vontade deles. Então essas pessoas na Bíblia são chamadas de cães. Vamos agora para o segundo exemplo. Em Mateus capítulo 7, versículo 6, diz: não deis aos cães as coisas santas. Então Jesus diz aqui que não é para dar aos cães as coisas santas. E as coisas santas é o evangelho de Deus, é a palavra de Deus. E os cães são essas pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, que não querem aprender a palavra de Deus, que se rebelam contra a palavra de Deus, que quando nós vamos pregar para elas não querem ouvir, elas não querem praticar a palavra de Deus, elas não aceitam a palavra de Deus no seu interior, elas não aceitam de bom grado. Então na Bíblia essas pessoas são comparadas a cães, pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus. Então Jesus, ele diz que nós não devemos insistir quando nós encontramos uma pessoa que não quer ouvir a palavra de Deus, que não quer praticar a palavra de Deus. Jesus diz que não é para que a gente venha insistir a pregar para essas pessoas, porque elas não querem, elas são chamadas os cães espirituais. Eu trago aqui para confirmar isso que Jesus falou, eu trago aqui em Provérbios capítulo 23, versículo 9, que diz: não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Então os cães que Jesus fala são os tolos, pessoas que vão desprezar a sabedoria da palavra, pessoas que não vão querer ouvir a palavra de Deus. Vamos para o terceiro exemplo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito. Então o apóstolo Pedro, quando ele diz aqui que o cão voltou para o seu próprio vômito, ele está se referindo às pessoas que eram do mundo, que tinham práticas mundanas, mas que conheceram a palavra de Deus, conheceram o evangelho santo de Deus e por um breve período continuaram na palavra de Deus, mas logo se desviaram e voltaram para o mundo, voltaram para as práticas mundanas. Então essas pessoas estão comendo o seu próprio vômito, ou seja, quando se
converteram, jogaram fora as práticas mundanas. Essas práticas mundanas está se referindo ao vômito. Quando se converteram, jogaram as práticas mundanas, mas depois voltaram para as práticas mundanas. Então voltaram para o seu próprio vômito. Amém? Eu espero que este ensino tenha te edificado bastante e que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém?